Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Olá a todos! O artigo que nós escolhemos para a nossa playlist Projetos que Marcaram Época saiu numa revista Saber Eletrônica número 51. Muita gente talvez tenha essa revista na sua coleção, aqueles mais velhos, porque isso aí foi lá em setembro de 1976. Nós ainda estávamos no começo da revista Saber Eletrônica. Eu ainda era jovem, estudante, ainda tinha muito que aprender em termos de eletrônica, né? Mas eu já era o diretor da revista. Nós tínhamos, então, lá naquela época, para cada edição nós fazíamos uma reunião de pauta. Então, os colaboradores, o diretor principal, toda a equipe de consultores se reunia e a gente escolhia o que deveria sair na edição seguinte. Então, a gente tinha um estoque de artigos, nós tínhamos alguns colaboradores, mas normalmente eu era o coringa. Porque quando faltava um assunto, um artigo que explorasse um determinado assunto de interesse, eu tinha de correr e preparar alguma coisa. Era essa a minha função, né? Tanto que essa experiência é que me fez ter um estoque enorme de artigos que até hoje eu utilizo. Muitos já são, assim, superados em termos de tecnologia, mas outros ainda servem para ensinar eletrônica. E naquela época não havia, naquela época, nós não tínhamos um projeto de alguma coisa para o iniciante que fosse simples de montar. Alguma coisa que pudesse ser feita em ponte de terminais, que era o nosso forte, né? Nós percebemos que esse tipo de montagem era muito acessível, pois a maioria dos nossos leitores não tinha acesso à tecnologia da placa de circuito impresso. Então o projeto escolhido, do que eu vou falar agora, foi um órgão eletrônico de brinquedo que saiu aqui em cima, a foto do protótipo que nós publicamos na época. Nós publicamos esse órgão eletrônico. Se vocês querem ter informações completas sobre o artigo, aí na playlist tem o link para esse artigo lá no site que eu reproduzi na sua totalidade. E o que era esse órgão eletrônico? Tinha que ser alguma coisa muito simples. Então eu peguei 2 pontes de terminais, na realidade peguei 3, 2 delas eu utilizei para soldar os componentes e os trimpotes de ajuste. E na terceira nós fizemos uma espécie de teclado, em que a pessoa encostava com uma ponta de prova em cada um dos terminais e dava uma nota diferente. Eu dei também a opção de você fazer um tecladinho de chapinha de lata ou alguma coisa simples assim. E muita gente gostou, porque era simples de montar. Cada trimpote dava a afinação de uma nota e havia um oscilador. Esse oscilador ele era baseado em componentes que eram comuns naquela época, né? Transistores apenas, componentes discretos. Então não havia o que errar. Era uma montagem muito bacana. Era um brinquedinho, quer dizer, muita gente acabou montando aquilo para os filhos, né? E aprendeu um pouquinho de eletrônica, né? A curiosidade é o seguinte, que nós podemos contar lá por trás dos bastidores. A gente recebeu bastante e-mails e-mails não, porque naquela época não existia computador, bastante cartas de leitores, né? Porque naquela época a maneira que a gente tinha de saber o que os leitores estavam pensando é que eles nos escreviam, né? Não havia ainda o computador é bem depois, né? E muitos nos escreveram pedindo que o órgão fosse mais desenvolvido. Queriam mais oitavas e também que ele fosse polifônico. O que é polifônico? Nesse circuitinho, nós temos um oscilador só. Então, quando ele está ocupado, quando ele é acionado, ele toca aquela nota que o trimpotezinho de ajuste, que está lá na montagem, ele foi ajustado. Então, se eu quiser tocar uma segunda nota ao mesmo tempo, não dá. Então, ele tem uma ponta de prova para cada nota. Ele é um órgão monofônico. E os leitores queriam fazer uma coisa já mais elaborada.
aqueles que montaram esse circuito e gostaram, né? Eles queriam um órgão polifônico. E também tem aqueles que nos escreveram: nós não poderíamos melhorar o som, colocar aí um vibrato nele, para quando a gente tocasse a nota saísse tremida, né? Outros até sugeriram algum circuito de efeito, de distorção, né? Que a gente possa modificar, né? E aí a coisa começava a ficar complexa, porque não era um órgão profissional. Mas aí abriu a ideia: poxa, alguns efeitos nós podemos acrescentar. E isso aí nos deixou já, na nossa caderneta de anotações para projetos futuros, fazer um órgão com efeitos, um órgão polifônico. E realmente, mais adiante, algum tempo depois, lá na revista Saber Eletrônica, saíram novas versões de órgãos que já seriam polifônicos, que já seriam com efeitos, como, por exemplo, o vibrato. Fez sucesso na época, porque era uma montagem bastante acessível, que a gente montava, por exemplo, como eu fiz, que vocês podem ver pela capa da revista. Eu montei numa base de acrílico, né? Que era uma espécie de chassis que a gente comprava uma chapinha de plástico de acrílico, né? Havia lá perto da editora uma loja na Avenida Rio Branco, né? Aqui em São Paulo, que vendia retalhos de folhas de acrílico. Eu ia lá sempre comprar os meus retalhos para usar como bases para montagem. Então, aqueles que têm a coleção da revista Saber Eletrônica e outras revistas que eu colaborei, vão ver que muitas montagens eram feitas nessas basezinhas de acrílico, que eram fáceis de trabalhar. Não tinha placa de circuito impresso fácil em alguns projetos, né? Então, quando eu montava em ponte de terminais e precisasse de uma fixação, essa era a alternativa. Então, essa é a curiosidade por trás desse projeto que marcou época. Um projeto simples, né? Mas que tem a sua história. Muita gente o montou. Dê o seu like, inscrevam-se no nosso canal, que eu voltarei com outros vídeos falando de histórias interessantes dos projetos que eu publiquei ao longo da minha vida. Não mostro esse montado, porque é um daqueles que se perdeu no tempo. Perdeu numa enchente que teve no depósito, no laboratório da editora. Mas eu tenho muitos outros aqui que certamente vocês vão gostar de ver aí no futuro, alguns até funcionando, né? Coisas que marcam a vida da gente, projetos que marcaram a época. Até mais!